a Cláudia Raia não engravidou na menopausa? Até quando corro o risco de engravidar? Essas são algumas das questões que foram levantadas no vídeo anterior. Esse é o segundo vídeo da série de menopausa e hoje o vídeo será sobre respondendo as perguntas que vocês me enviaram sobre o vídeo anterior. No vídeo anterior eu coloquei conceitos gerais da menopausa e quando que a gente considera menopausa, quando que não é menopausa. Aí veio a dúvida. Como a mulher brasileira, entra em média, tá, gente, na menopausa em torno ali dos 47 anos, até ali os 53 anos de idade, mais ou menos, nesse período a mulher provavelmente, se não entrou, tá entrando na menopausa. E esse período que antecede aí a menopausa, a gente já conversou ali no vídeo anterior que a gente chama de climatério. Aí vem a dúvida, né? Mulheres às vezes que são casadas ou que estão tendo um relacionamento estável, fica a dúvida, mas eu posso engravidar nesse período? Eu preciso tomar anticoncepcional ou me cuidar nesse sentido? Gente, a resposta é que sim. Mesmo os hormônios começando a diminuir e falhar, sempre há um risco de, às vezes, engravidar. Nesse caso, a gente tem dois tipos de paciente. Aquela que realmente quer engravidar nessa fase, né? E se você tem mais de 40 anos e deseja uma gestação, eu de coração indico que você procure por ajuda de um fertileuta, para que ele possa te esclarecer sobre seu caso, solicitar exames e te ajudar nesse sentido, examinar, ver como que você tá. E tem o caso da paciente que não quer ter mais filhos. E muitas vezes eu já tive muitas pacientes, tá, gente, que achavam que não engravidariam mais, só porque tinham mais de 45 anos. E sim, engravidaram, tá? Então, se você não quer ter filhos, nesse período a gente precisa se cuidar, procurar aqui a avaliação e ver qual tipo de hormônio que a gente pode fazer no sentido de fazer um anticoncepcional de uma forma saudável. Lembrando que acima ali dos 40 anos, a gente precisa fazer um anticoncepcional de forma equilibrada. Dependendo do nível de hormônio, né, a gente não pode mais tomar o anticoncepcional que a vizinha tomava ou que a amiga toma. Cada caso deve ser individualizado, levando em conta os seus riscos. Se você fuma, se você tem algum problema cardíaco, como é que está seu colesterol, se você tem algum risco ou não para câncer de mama ou câncer de útero, como que anda a sua tireoide. Então, tudo isso é levado em consideração para poder fazer uma anticoncepção nessa paciente que está no 40 anos mais, que a gente fala, né? Uma outra dúvida que foi trazida aqui para mim em relação ao vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu coloquei assim, que a gente considera menopausa quando a mulher fica mais que um ano inteiro sem menstruar. E isso, gente, quando a paciente não está tomando nenhum tipo de anticoncepcional. Mas veja bem, se você está tomando anticoncepcional de forma contínua, você não tem como saber se está na menopausa ou não. Então, eu já tive casos, tá, gente, de uma paciente chegar para mim com 54 anos de idade e tá desde então tomando anticoncepcional de forma contínua e ela achava que ainda menstruava, só que no caso ela já estava na menopausa. E quando a gente toma anticoncepcional já estando na menopausa, a dose de hormônio é muito alta, gente. A dose de anticoncepcional é diferente de dose de reposição hormonal. A reposição hormonal são hormônios, geralmente que a gente usa, são bioidênticos. Eles têm menos efeitos colaterais no nosso organismo do que uma dose de anticoncepcional. Então, retomando lá os conceitos, né? Esse vídeo é só para a gente responder essas perguntas. Se você toma anticoncepcional de forma contínua, e tem mais de 45 anos de idade, tem que ir pelo menos uma vez por ano no ginecologista para a gente fazer essa avaliação, para ver se você está na menopausa, se você não está entrando na menopausa, ver como é que está essa parte hormonal sua, para ver se realmente você está no risco de engravidar ou não, para ver se é necessário manter esse anticoncepcional de forma contínua ou não. Outra dúvida então, se pode engravidar nessa fase? Eu sempre falo, poder pode, gente. Digamos que
quando o nosso ovário começa a falhar ali, quando a gente começa a ter os primeiros sintomas durante o climatério, antes de entrar na menopausa, é porque os nossos ovários, né, todo mês produzem os hormônios. E eles se preparam todo mês para engravidar. Quando a gente começa a falhar, é como se nos 12 meses do ano lá, por exemplo, em 4 meses eu produzi um ovo que é capaz de depois gerar um filho, e nos outros meses eu falhei. Só que você pode acabar engravidando bem nessa fase que você fez, né? O teu ovócito ali sair do teu ovário. Então sim, pode acabar engravidando, mesmo que tua menstruação esteja irregular, mesmo que você ache que está entrando na menopausa ali. Então a gente deve fazer essa avaliação no seu corpo, no seu organismo, para ver como é que você tá. E outra coisa que a gente tem que cuidar é com o uso de anticoncepcional nessa fase, porque às vezes você pode já estar na menopausa e ainda estar tomando remédio. Então a gente tem que avaliar isso com muito carinho, muito cuidado e de forma muito individual. Se ficou com mais alguma dúvida nessa relação de definição de menopausa, me conta aqui embaixo nos comentários ou nos directs lá do meu perfil do Instagram, @doutora_Vanessa_amoroso, que eu terei o maior prazer de te responder. Então esse vídeo foi respondendo as perguntas. No próximo vídeo, clica aqui abaixo na descrição que eu vou colocar a lista de todos os vídeos que eu estou gravando sobre a menopausa e eu vou conversar mais profundamente sobre a queixa de calorões, né? O que é, quem que sente, por que sente e na sequência os outros temas. Então fica ligado aqui no canal, se inscreve se você não é inscrito para me ajudar, curte se você gostou do conteúdo e compartilha para aquela amiga tua que está tomando anticoncepcional e às vezes pode já estar na menopausa. Vamos tentar ajudar aí as mulheres. Um abraço!